Pessoa é um xingamento. Sabe o que Bom dia, vamos lá. Nós começamos a estudar sobre como estamos na mão de Hashem. Como cada um de nós, simplesmente, quando a Torá diz que a Kadosh Baruch Hu te cura, nós devemos tratar e procurar o médico, devemos procurar tratamento, mas saber que quem cura é Deus. Ou seja, Hashem te manda procurar o médico, e através do médico você vai ser curado. Mas quem cura é Deus. O médico é um instrumento de Deus. Prova está lá que, de repente, alguns tratamentos para umas pessoas dá certo e para outras não dá certo. Obviamente, existem mil nuances, mas cada organismo é, e, em definitiva, o que determina é Hashem. Talvez tem uma frase muito bonita no Talmud, diz: Tov shevarofim lageinom, o bom dos médicos vai para o inferno. Por quê? Tem várias explicações. Uma delas é que o médico que ele se acha bom, aquele médico que se acha bom, que é ele que cura, ele que merece ir para o inferno. Porque ele sabe que não é ele que cura, não é ele. Ele simplesmente, às vezes, fez o diagnóstico, às vezes pode errar, pode não, às vezes ele pode tratamento errar ou não, mas ele sabe que na prática tem mil nuances e tudo mais, e ele pode ser um instrumento de Deus, que quem curou realmente é Deus. E os milagres que ele presencia, por assim dizer, e com esses milagres ele diz: espera aí, e ele ainda já fui eu que sou bom, já não tinha humildade de dizer que a Kadosh Baruch Hu, etc. Então ele por isso merece ir para o Gueinom. Já. E não é à toa que o bom médico vem rezar aqui, né, Ravino? E outros também, né? Por isso não. Por isso que o bom médico, ele vem aqui e ainda na Torá ele traz a listinha dos nomes dos pacientes particulares. O que está no convênio não traz. Carlitos, É verdade. se convierte ao argentinismo e você vai ser melhor ainda. Vamos lá. Vai ter uma interpretação essa frase melhor. O bom médico é o que vai para o inferno. É que o bom médico é o que vai junto com o paciente até... Só que ele tem que voltar. Mas ele vai até. Que nem dizer que o cara vai até a cova, mas até. Te acompanha até a cova, para não entrar lá dentro. Sim, ele faz delivery. Vamos lá. Então, na prática, é famoso, e outro dia alguém veio comentar comigo, tem o famoso livro, se chama Sefer Refuot, que era um livro de curas que escreveu o rei Salomão, que está escrito que ele enterrou ele. Por quê? As pessoas pararam de, por assim dizer, rezar a Deus. Ele tinha um livro que tinha cura para toda doença. Absolutamente toda doença. Acabou. Acho que ele deve ter enterrado isso pelo lobby dos laboratórios. Mas ele escreveu um livro onde estavam escritas as curas e os remédios para todas as doenças existentes no mundo. Algumas gerações especiais, depois, o rei Hizquiyahu destruiu o manuscrito, que eu me lembro foi enterrado. Quando viu que as pessoas em busca da cura estavam se voltando mais para esse livro do que suas rezas para Hashem. Eles começaram a confiar: quem está me curando na prática é o livro. Então, eu não preciso rezar, não preciso procurar Hashem. Acabou, o livro está fazendo o serviço. Já achei a vaga. Exatamente. Então, e o monarca, então, foi louvado pelos sábios pela sua atitude. Porque ele tentou, dessa maneira, cutucar o pessoal, porque todo mundo tinha uma doença que fazia. Hoje em dia o cara vem: Rabino, faz um Misheverach, faz uma reza na Torá. Ele vem: Rabino, vamos verificar meus tefilim e mezuzot. Ele: Rabino, vou fazer uma tzedakah. Sabe? Enfim, tem... Até tzedakah ele está disposto a fazer. Mas, na realidade, se você vai ver, se você dá para ele: olha, não precisa de tudo isso, vai lá, toma um chá daquilo lá que vai te curar. Ele não vai vir rezar, não vai verificar tefilim e mezuzot, não vai dar tzedakah, não vai fazer nada. Por quê? Acabou, aquele chá resolve, não preciso de Deus. Por esta razão que a pessoa, lamentavelmente, muitas vezes se desvia
Então isso foi o que aconteceu, por isso que o rei Hisquiyahu, ele enterrou esse livro. Então, sobre isso escreve Rav Galinsky, em nome do Chazon Ish, que a cada geração, a Kadosh Baruch Hu, traz uma enfermidade sobre a terra, lo aleino, cuja cura está escondida. Aí os laboratórios se debatem sobre isso, etc. Isso ocorre para mostrar ao universo que os médicos, assim como as doenças, são apenas mensageiros de Hashem. A mesma doença, Hashem te manda a doença para te cutucar, para ver se você, entre aspas, faz chuva. A chave da cura está nas mãos de Borei Olam. O único médico é Hashem. Por isso que Ani Hashem Rofecha. Eu sou Deus que te cura, diz o versículo. Depende de Hashem. Então, cada remédio ou tratamento, se usado da forma correta, é um mensageiro santo, como consta no Magen Avraham, certo? Então, ele explica isso. E no Ora Haim, que diz lá, em um comentário sobre o Shulchan Aruch, certo? E que diz, é correto dizer, antes de imergir o medicamento, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה עסק זה לרפואה שלמה, כי רופא חינם אתה. Seja a tua vontade, Deus, nosso Senhor, e Deus de nossos pais, que seja isto daqui para a cura completa. Por quê? Pois você é o médico, entre aspas, gratuito. Bom, algum dia você me conta como é que fica dentro da Halachá o erro médico. O erro médico? Não entendi a pergunta, desculpa. Eu faço parte de uma comissão de óbito no hospital. Então, uma vez por mês, eu e mais um grupo de médicos analisamos 40, 50 pessoas que morreram naquele mês. Então, eu tenho que ver tudo o que aconteceu para dizer se houve um erro médico ou não. Como é que eu falo? Como é que eu lido com o erro médico ou o erro da medicina na morte diante dessa... Vamos lá. Você está me fazendo uma pergunta, saindo muito do tema, mas pergunta interessante e importante. Primeiro que nada, errar é humano. Eu me lembro quando eu decidi estudar Direito, entrar na faculdade de Direito, eu sempre falava, se você, um médico, erra, mata o paciente. Se o advogado erra, o condena, mas depois pode apelar e tirá-lo. O médico não tem como voltar atrás. Não por isso me dediquei ao direito. Acho que eu tinha mais jeito para o direito do que para a medicina, na verdade. Nunca tive interesse nenhum em medicina, mas o conceito em si. O erro é humano. Todos podemos errar. A pessoa erra quando toma uma atitude, a pessoa erra quando dirige, a pessoa... Às vezes, os teus erros têm implicâncias. Você tem que ser o mais cuidadoso para não errar. Ok? Agora, você fez uma pergunta. Primeiro que nada, eu tentei explicar o erro, que é humano e justificável. E é a mão de Hashem. É a mão de Hashem, mas o médico deveria se perguntar por que Deus me escolheu como um emissário para isso. Agora, não foi essa a tua pergunta. A tua pergunta foi como você lida com o erro do médico. Não, Porque você falou, se eu entendi direito, você tem que analisar e avaliar. Entre a lei dos homens, eu sei. Ah, não entendi, então, se entendi, então não estava entendendo. Então, qual a pergunta? Não entendo. Então, qual a pergunta? Como Deus olha, se você tem que, entre aspas, dedurar o médico que errou? Não. Qual é a pergunta? Não estou entendendo a pergunta, então. Que o bom vem de Hashem e o mal vem de Hashem também. Sim, Através do médico. também, lógico. Lógico. Vai, por isso que te digo, então o médico tem que se perguntar por que Deus me escolheu para fazer o mal? Não é... É que, vamos dizer de uma forma, eu quero ser, vou ser rude e radical. Uma pessoa fala para outra, olha, mata ele, senão te mato. Olha, você faz o que você quer fazer. Eu não vou matar ninguém. Não sei se você entende o que quero te dizer. Você é livre de tomar suas decisões. Ah, mas ele está me mandando. Ele está te mandando significa que você não é responsável.
Agora, por alguma razão, te escolheu Deus para algo como um emissário do mal. Peraí, por que Deus não me escolheu como emissário do bem? Talvez alguma coisa eu tenha que melhorar. Eu tenho que sair da categoria de, entre aspas, assassinos de aluguel e passar para outra categoria. Então, ou seja, um erro que foi cometido pelo médico, se vende Hashem, como é que eu me dirijo a esse médico? Eu acuso ele de um erro? Lógico, lógico. Que ele faça sua techuvá como tem que fazer para que Deus não utilize ele como emissário. E às vezes, não necessariamente, ele errou e não necessariamente o paciente morreu, mas ele errou. E ele tem que corrigir seus erros, ele tem que se reverter, tem que se corrigir. Talvez foi relapso, talvez foi negligente, talvez foi imprudente, talvez simplesmente o cara está com 1000 problemas. Entendeu? Hoje em dia, na sociedade, tudo justifica. Ah, estava nervoso. Por exemplo, o cara sai, dirige e atropela alguém. Ah, desculpa, estava distraído no celular. Cara, está dirigindo, não se usa o celular. Não é justificativa dizer que estava distraído no celular. E se você precisa muito falar no celular, para o carro, num canto, e atende o celular. O que não te dizer com isso? A pessoa tem que reavaliar e tem que considerar, puxa, alguma coisa preciso melhorar. A pessoa diz, eu estava nervoso, me descontrolei. Se você está nervoso, e se você, quando está nervoso, se descontrola, não sai de casa. As outras pessoas não têm que pagar as contas do teu nervosismo, ou teu descontrole. Desculpa, acho que é o conselho que qualquer um daria a essa pessoa. Um exemplo prático. Um psiquiatra que recomenda um determinado medicamento que mexe com o estado da pessoa, o que vai dizer para ele? Desculpa, você não pode dirigir-se nessa situação. Por quê? Mas, doutor, estou bem. Mas ele sabe que teus reflexos não são o mesmo, que a tua atenção não é a mesma por conta daquela medicação que ele te ministrou. Então, ele, responsável, tem que te avisar. Você não pode dirigir sob efeito dessa medicação. Agora, se ele não te avisa, ele é um irresponsável. Ah, mas estava distraído, esqueci de avisar o paciente. É justificativa. Ele tem que ser responsabilizado. É a mesma coisa, o cara está 2 noites seguidas na balada, de repente, porque está de férias, chama ele de urgência para fazer uma cirurgia de coração. Desculpa, senhores, não estou habilitado, não tenho condições. Por mais habilidoso que ele seja, ele tem que saber dizer, não tenho condições. Existe um erro médico que vai contra aquilo que a Hashem planejou para aquele indivíduo que sofreu a ação que levou ele a... Sabe aquela frase, ninguém morre de véspera. Uhum. E o que você está perguntando é isso. Pode ser que o médico matou alguém que não deveria morrer. Isso não é possível. Exatamente. Do que nós estamos falando, não é possível isso. Por isso eu digo, todo mundo... Quantas pessoas se jogam do 10º andar e sobrevivem? E outros simplesmente qualquer besteira... Quase nenhuma. Mas tem gente que sobrevive. Mas tem. Quase nenhuma. Tem. Eu conheci recentemente uma. Eu trabalhando... Meu filho atendeu. Meu filho que atendeu o caso no Atzalá. Vamos deixar por aí, não quero... Eu trabalhando na ortopedia. A ortopedia tem muito caso de suicídio. As pessoas atiram muito pela... Não quero... Não, mas só para... Vou voltar. Então, cada remédio ou tratamento, se usado da forma correta, é um mensageiro santo, como consta lá no livro, porque Deus é Ele que te cura. E assim também vemos médicos tementes a Deus, aos quais agradecemos, pois é nossa obrigação fazê-lo. Ao final, esses doutores foram escolhidos como bons mensageiros de Hashem. Então, a pessoa tem que agradecer ao médico. Se tem que pagar consulta, esses são outros 500. Após eles nos atenderem, ao que respondem, esses médicos humildes têm que responder o quê?
eu fui apenas um mensageiro. Uhum. E saber se colocar. Então, esses entenderam sua missão, de que certamente desempenham um trabalho santo. Ou seja, ser médico não é brincadeira. Ele é um assistente de Deus. Ele pode ser um assistente de Deus, aliás. De que depende? Que ele mereça ser assistente de Deus. Pro bem e pro mal. Mas isso se aplica a todos os seres humanos. Absolutamente a todos. No médico é como nós vemos que ele mexe com a saúde de outro, mas desculpa, o psicólogo que mexe com a cabeça dos caras, o psiquiatra ainda, o neurologista que mexe com o sistema nervoso central do cara, desculpa, são especialidades que têm muita responsabilidade, mas assim por diante. Ok? Acho que também, Rabino, Sim. muito que acontece depende da época, se tem o conhecimento científico para curar. Por exemplo, no início da Covid, por exemplo, se tentava cloroquina, sei lá o quê, entendeu? Aí teve aquele inquérito, né? Renan Calheiros, e todo mundo querendo aparecer, que vocês fizeram tudo errado e tal. E até eu lembro de uma médica japonesa, não lembro o nome dela. Ela teve aqui. Coitada, ela chorou, ela falou, não, mas é o que a gente tinha disponível na época. Não se conhecia não tinha vacina, não tinha nada, tinha que tentar Mas que tem disponível. eu não vi as matérias, honestamente, não assisto, então não posso julgar a matéria. Sim. Mas eu acho que é muito fácil jogar pedra. Sim, É muito fácil. É a parte mais fácil que tem. exatamente. Agora, eu acredito que muitos médicos também faltou humildade, ou médicos e políticos e demais, não? Muitos envolvidos, faltou humildade de dizer, pessoal, não sabemos. Estamos tentando, Exatamente. dando tiros. Mas foi muito politizado. Por isso que eu digo, foi muito manipulada a situação, por interesses, inclusive, desculpa, tinha gente que tinha interesses. E a história da máscara era ridículo. O pessoal entrava num restaurante, na hora de comer, tirava a máscara. Quer dizer, você fala, vírus, dá um segundinho aí que eu vou comer, viu? Agora que eu tô sem máscara, você não aparece porque eu tô comendo, viu? É ridículo isso. Mas o ridículo foi as pessoas que não sabiam como reagir Exato. e não tiveram a humildade necessária. Se você está com receio, por isso que muitas pessoas demoraram para sair do isolamento. Sim. Teve muitas pessoas que demoraram muito para sair do isolamento. Por quê? Porque tinham receio, eram cautelosas. Sim. É simples. Agora, há uma questão que devemos saber. Tudo tem a ver com Hashem. E muitas pessoas morreram, e isso é um fato. E quem foi vacinado, não se sabe quais são os efeitos, se vai ter efeitos colaterais ou implicâncias dessas vacinas. Se tomou medidas e cada um tentou fazer, eu acredito, de forma inocente, o melhor que achou, que julgou certo. Às vezes induzido pelo médico, etc. E aí vem a questão, depende de Deus. Por quê? Você consultou um médico que falava toma vacina, outro te falava não toma vacina. Por que você consultou esse médico e não outro? É de Hashem. E se Hashem determina que você vai viver, e se Hashem determina que não, não. Agora, humanamente, devemos fazer o que está ao nosso alcance para preservar e cuidar da nossa saúde. Isso é fato. Então, aqui, agora vamos entrar justamente e vamos tentar encerrar com esse assunto. Temos alguns minutos. Então, justamente diz aqui, o melhor dos médicos é convidado para ir para... Já falamos antes. Então, como dizemos no capítulo anterior, infelizmente, o Rav Galinsky foi acometido por uma bactéria num dos seus ouvidos que acabou por lhe tirar a audição. Quando se tratava, ficou internado no hospital em Eretz Israel, sendo visitado por muitos médicos que vinham a ele para tirar dúvidas sobre Alahá e Mussar.
Numa dessas ocasiões, um doutor questionou, em tom provocativo: Rav, é verdade que no Talmud de você está escrito que o melhor dos médicos está convidado para o Geinom, para o inferno? Então, o Rav fingiu não ouvir a pergunta, pois não gostou do tom usado pelo médico, referindo-se ao Talmud de vocês, já que ele também era judeu. Ou seja, já a pergunta já denotava um desrespeito, por assim dizer. Então, e estava se colocando à parte do povo. O homem insistiu na indagação, elevando o tom de voz, acreditando que o Rav não o escutava. O Rav não estava se tratando de problema de audição, então... Até que o médico começou a gritar, chamando a atenção de seus outros colegas enfermeiros que vieram ver o que estava acontecendo naquele quarto. O Rav disse: eu vou responder. E já tinha ouvido sua pergunta. O doutor falou: por favor, Rav, me explique por que isso me ofende. Me dizer que o melhor dos médicos irá para o inferno. O médico se ofendia com isso. Por quê? Ele era portenho, ele achava que era o melhor dos médicos. Então, peraí. Falei para você. Então, disse-lhe o Rav Galinsky: por que você está ofendido? Me traga o melhor dos médicos que aplicarei essa passagem a ele. Você precisa se ofender? Traz o melhor dos médicos, não você. O médico respondeu: ok, eu não sou o melhor dos médicos, porque o senhor continua sem sua audição. Eu não consegui curá-lo. Mesmo assim, será que pode me explicar o que esse trecho de Talmud quer dizer? Então, primeiro que nada, ele conseguiu demonstrar que ele não é o melhor dos médicos. Porque na hora que ele fez a pergunta, ele estava se sentindo ofendido. A resposta é a seguinte: na Midá temos 18 berachot e uma delas é, na verdade, 19. Uma diz: Refaeinu Hashem benerafe, Oshieinu benivashea, que teilateinu ata. Nos cura Hashem e seremos cuidados. Nos salve e seremos salvos, pois você é nosso louvor. Certo? Então, se o médico achar que é ele que cura o paciente, sem que para isso precise da ajuda do Shamaim, então ele pulará essa bênção. Por quê? Não é Deus que nos cura. Se ele vai rezar, ele não vai dizer isso, Deus nos cura. Automaticamente ele fará desses 7 brachot. O número de 7 corresponde à palavra Tov. Por quê? O Tet vale 9, o Vav vale 6 e o Bet vale 2. Dá 9 mais 6 mais 2 dá 17. E é o que dizem nossos Chachamim. Esse médico que se acha Tov, que ele se acha bom, então, uma vez que ele pula uma das brachot, acredita que curar o paciente não precisa de Hashem, então irá ao Geinom lo aleino. Ok? Essa explicação eu não conhecia. Interessante. Mas na prática, o conceito aqui é a gente saber que estamos nas mãos de Hashem o tempo inteiro. E se repararem, isso que nós falamos nas vezes, em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Que ine kachomer beyad hayotzer. Somos como a matéria na mão do artesão, do escultor. Do mesmo jeito que como chama? A prata na mão do ourives, certo? Acabou, ele te manipula como quer, assim estamos nós. Ken anachnu beyadcha. Assim também nós estamos na tua mão. É simples. E você vê, o ser humano se acha que é tão forte, tão grande, que uma mínima bactéria ou vírus, sei lá o quê, te derruba, te acaba, Mal se enxerga Não, mas se enxerga não se enxerga diretamente, não é mal se enxerga. Precisa de um baita microscópio para poder enxergar. Se for vírus, então... Então, a gente tem que saber que estamos na mão de Boreolam. Chico, Olha por aqui. mas eu não entendo